Marquinhos, nos fale do movimento hippie nos anos 60 e 70 no Brasil. Vou falar assim, nós, brasileiros, somos o pessoal carismático, somos otimistas, somos solidários e o melhor povo do mundo. Nós, brasileiros, somos um povo diferenciado no planeta Terra. E também somos solidários e presentes nas causas sociais. Você veja que há poucos tempos passados, no planeta Terra, nós tivemos grandes problemas de agressão humana, de matança anti-humana, como referência essa tragédia do Hitler e outras mais que vêm acontecendo até o momento. Mas eu vou destacar o movimento hippie no Brasil com a referência. Nos anos 60 e 70, houve grandes movimentos estudantil aqui no Brasil, e em todo o planeta Terra, houve grandes revelações a favor dos direitos humanos, a favor do bem-estar social e contra a hipocrisia. Houve grande protesto. Aqui no Brasil não foi diferente. A gente teve, nos anos 60, os Estados Unidos promovendo uma guerra com o Vietnã. O Vietnã, veja que está do outro lado do planeta. E houve uma guerra desordenada. Os Estados Unidos começou a pegar seus estudantes e mandar para o Vietnã para guerrear, com arma na mão, matando e morrendo. Foi um desastre. E houve um grupo de estudantes americanos que não aceitou ser recrutado para pegar arma e matar e morrer sem nenhum objetivo. Porque a vida, ela está em primeiro lugar. A vida, os direitos humanos, não é promovido por guerra. É promovido pela consciência, pelo bom senso da humanidade. E assim, então, começou grandes protestos. Na Europa, nos Estados Unidos, em vários lugares do planeta, contra a violência. Nós, aqui no Brasil, adquirimos, então, o movimento dos estudantes americanos, porque a gente tinha a ditadura que se manifestava. A princípio de 64, eles nos enganaram, dizendo que ia fazer coisas e mais coisas importantes, ia melhorar a situação do país moralmente, financeiramente, porque tinha o homem da vassoura, que era o Jânio Quadros, que falou que ia tirar a sujeira do tapete e pôr os corruptos em cana. E nada disso aconteceu. Aconteceu em seguida a ditadura também, falando que ia promover uma outra situação mais equilibrada e que então ia resolver o problema corrupto do Brasil. E sempre houve corrupção no Brasil. Ao contrário, não aconteceu nada disso. Nós, estudantes de todo o Brasil, e começamos em Salvador, em 66, no terreiro de Jesus, os grandes protestos contra a hipocrisia, contra as mentiras que a ditadura nos prometeu que ia assumir o país em 64, no dia da mentira, dia de 1º de abril de 64, e que no fim do ano ele ia promover uma eleição, ia pôr um presidente de verdade para representar a nação e tudo se resolvia. Foi ao contrário. Eles dominaram, então, essa oportunidade e formaram, então, a ditadura. Em 66, nós, então, já vendo muita coisa acontecer diferente, nós achamos que devemos protestar. Começamos o protesto. A princípio, eles acharam que a gente era cigano, era pessoas assim, andarina e tal, mas quando viu que o assunto era com os estudantes, era sério, era contra as injustiças que a gente representava, a nossa indignação, aí mudou. Até que surgiu as primeiras perseguições. A gente tinha, no terreiro de Jesus, grandes encontros dos estudantes do 2º Centro Colegial de API, o 3º Centro Científico de Nazaré, as universidades, e os estudantes em geral começaram a se reunir, fazer protesto e pedindo providência sobre o bem-estar da nossa existência, que atualmente começava a ser oculto tudo que eles prometeu e surgia uma barbaridade com violência, com agressão,
e nada que eles prometeram foi visto em nenhuma das nossas visões, que naquela época a gente esperava que era para melhor. Não foi nada disso. Então nós começamos o protesto, apoiando os americanos que não queriam ir para a guerra do Vietnã, e aqui a gente protestando contra a ditadura. Até que formamos o movimento hippie americano no Brasil, porque o movimento hippie dos Estados Unidos cresceu e aqui nós aderimos ao movimento e aderimos também os protestos contra as causas sociais. Foi interessante, porque todos nós, estudantes de norte a sul, imediatamente nos reunimos, formamos uma grande barreira contra as injustiças da ditadura. Eu quero dizer, minhas senhoras, meus senhores, nós brasileiros temos uma força armada excelente, que muito nos orgulha. Temos a nossa justiça, nosso Ministério Público, nossa política, sim, pessoas maravilhosas que representam a nossa nação, digno, e temos os negativos. Temos as pessoas que aproveitam esse espaço da nossa sociedade brasileira de bom senso e faz coisas horríveis para todos nós, incluindo a nação. E foi o que aconteceu. E Marquinhos, você como representante do movimento hippie, diplomata, o que você acha? Você pode nos informar sobre essa pandemia atualmente no Brasil e em todo o mundo? Nós temos atualmente um problema sério. Anterior, nós tivemos várias causas de guerra, causas de tanta coisa horrível acontecendo. Mas atualmente falamos de saúde. É sério. Nós do movimento hippie, nós representávamos protestos sobre causa social. Agora nós temos uma causa de vida ou morte. Essa epidemia, que se tornou uma pandemia, que começou a querer dizimar a população chinesa, italiana, demorou 2 semanas, chegou no Brasil. O que você acha sobre o Ministério da Saúde, os ministros e principalmente sobre o pronunciamento do Bolsonaro ontem, questionando que a população não precisava ficar confinada em massa, teria que reabrir as escolas, reabrir o comércio, o transporte público tinha que voltar ao normal. O que você acha sobre esse pronunciamento do Bolsonaro ontem à noite? Eu vou falar então sobre o Bolsonaro um pouco. Nós temos em Salvador, na história da Bahia, um secretário de Segurança Pública que se chamava Manuel Quadro. Manuel Quadro era um elemento psicopata. Ele era o secretário e chefe do Esquadrão da Morte. Se não me falha a memória, um nosso ilustre senhor coronel do Exército, Luiz Arthur, prendeu ele acusado de tragédia humana. Ele era matador por série, ele matava os seres humanos e ocultava num cemitério particular. Veja aonde chegou um secretário da Segurança Pública do Brasil. Ele foi preso pelo senhor Luiz Arthur, coronel do Exército Brasileiro, se não me falha a memória, e isso aí foi um escândalo nacional. 70. Nós, então, vimos outras tragédias acontecendo. Eu vou mostrar para vocês outra das tragédias, outra que vai ser interessante. Nós, brasileiros, às vezes os turistas nos perguntam, vocês, é sério que não tem memória? Eu digo que nós temos memória. Eu vou falar por que nós temos memória. Na década de 70, fim de 60 e 70, houve um grande problema aqui no Brasil. Nós temos o coronel Jabas Passarinho e o ministro Delfim Neto. Ele lançou um dia histórico de tragédia para a nossa nação brasileira. Sexta-feira, 13 de dezembro de 68, ele lançou um projeto de AI-5, que era um projeto que amordaçava o brasileiro e liberava os psicopatas a torturar até a morte
seus nobres brasileiros. E foi uma tragédia, porque nossos jornalistas, nossos professores, estudantes, nós do Movimento Vivo, pessoa liberal, começou a sofrer um pânico. Porque se eles, a culpa deles, visse nós, em 2, 3 pessoas falando, era suspeito de estar conspirando contra eles. Era preso, se apanhava, era torturado. Tendo em vista, eu vou mostrar aqui, você foca aqui na câmera. Essa foto aqui, eu vou dizer que nosso Brasil tem memória. Isso aqui é o nosso querido jornalista, Zog. Esse senhor pai de família brasileiro é um representante da mídia brasileira, ele é jornalista da Rede Cultura e foi morto pelos psicopatas, assassino da ditadura. E olha o que fizeram com ele, tá vendo? Eles torturaram esse pai de família brasileiro nobre da nossa nação brasileira, representante das nossas informações, torturaram ele até a morte. E depois ponharam um cinto no pescoço e falaram que ele se enforcou. Isso aqui é uma das causas vergonhosas do Brasil. Isso aqui eles fizeram com um dos nossos nobres brasileiros, um jornalista, senhoras jornalistas, senhores jornalistas da mídia e da imprensa, veja aqui, isso aqui é Zog, é um representante da nossa mídia brasileira que foi morto, torturado pelos psicopatas da ditadura, porque tinha naquela época pessoas de bem. E hoje nós continuamos tendo pessoas de bem. Nas Forças Armadas, como eu já falei, em todos os setores públicos e nossas autoridades, em todos os setores da nossa sociedade, nos orgulha, a maioria. Nós temos pessoas de bem, autoridades que são honestos, são direitos e têm bom senso, seres humanos que muito nos orgulha com a sua beleza respeitosa e humana. Bem, isso aqui é uma causa, mas nós temos outra. Nós temos agora em 87 outra causa. Nós temos o capitão do Exército, Jair Bolsonaro, que foi preso. Veja bem, ele foi preso pelas Forças Armadas, ele sendo representante, capitão do Exército, foi preso por tentar dar um golpe no Exército Brasileiro. Ele foi preso e expulso. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, agora em 87. Em seguida, ele apareceu no Congresso Nacional, sendo um dos deputados federais da nossa Câmara Federal, subindo na tribuna e homenageando torturadores da nossa sociedade brasileira. Torturador que matava seus brasileiros, torturando até a morte. Está aqui um exemplo. Ele hoje é o nosso presidente. Será que nossos brasileiros estão cientes que nós temos o capitão do Exército Bolsonaro expulso por dar um golpe no Exército Brasileiro? E hoje está ele e sua família envolvida na nossa representatividade nacional, com membro da sua família na Câmara dos Deputados, no Senado e nas demais representatividades públicas do nosso país, como vereador no Rio de Janeiro e outros mais. Você veja onde que chegou. Será que nós brasileiros queremos ver o Bolsonaro agora falando que o materialismo é preferência? A vida não. Nós temos nossos queridos médicos, pessoas, representantes da saúde, que estão morrendo, salvando vida. É um médico, é uma pessoa que se forma, é um enfermeiro, se forma para cuidar da saúde humana. Eles estão morrendo, cuidando do seu próximo. E chega o Bolsonaro dizendo que isso é uma gripezinha, ele é atleta, ele não ia sentir nada se pegasse. Vocês viram que o planeta está perdendo seus cidadãos sem fronteira e que nós temos uma situação muito grave, aonde Bolsonaro chega nesse momento e fica brincando com a saúde e a vida do povo, sem respeito a nós brasileiros e todo o planeta Terra. Você veja que nós temos todo o planeta Terra mobilizado e preocupado com essa tragédia que atualmente acontece, e ele fica se divertindo, dizendo piada, falando piada, gente, falando piada com as vidas e a saúde dos seres humanos. Isso é uma tragédia.
Eu vejo agora nossos nobres representantes da nossa sociedade brasileira preocupados, tomando providência, e ele falando bobagem. Agora nós assistimos, ontem e hoje, o jornal com esse senhor Jair Bolsonaro falando bobagem e nos envergonhando, porque ele não é capaz de ser um representante da nação. Ele é uma pessoa que devia estar internado num hospital psiquiátrico. Essa é a minha conclusão do que acontece no Brasil no momento. Nós temos uma pessoa totalmente desastrosa. Ele está ao lado do Trump, que tem que prestar muita atenção, porque os Estados Unidos tem pessoas maravilhosas, mas sempre teve os intrusos que se tornam perigosos, porque ele nos diz que é os maiores do mundo. E esses psicopatas, esses inúteis, fala que pode fazer o que quer e traz perigo para a nação mundial, porque eles fazem e podem fazer coisas desastrosas para a humanidade. Então, hoje nós estamos vendo a nossa sociedade brasileira de norte a sul preocupada, porque o assunto é sério. Nós temos essa epidemia que é assustador e que não está vendo rico ou pobre, ou seja, de onde for, está matando. Nós estamos vendo as pessoas perdendo vida e não tem remédio para isso. Então, nós temos prevenção e nós temos que nos cuidar constante. E temos que ter o conhecimento do nosso chefe, que podia ser, ao contrário do que ele está fazendo. Ele devia se unir a essa nação e dizer, vamos fazer o melhor possível para que evitamos danos maiores sobre a vida da humanidade. Esse Jair Bolsonaro nos assusta, porque nós temos uma família de pessoas desastrosas que atualmente nos representa. E com ele tem uma minoria que nos traz preocupação. Mas eu acho que a sociedade brasileira é muito mais do que isso. E vai tomar uma providência. E eu espero, senhoras e senhores, que pensem bem nos seus votos, porque nós eleitor, nós votamos para os nossos políticos. Mas vamos ver então quem é o nosso político, porque o que está acontecendo agora, isso aí é falta de pensar e ver o que queremos melhor. Isso não é o melhor que a nação brasileira vai querer. E não queremos isso que está acontecendo. Nós queremos que seja a pessoa de bom senso representando essa nação. E pode fazer a próxima pergunta. Nos informe o que você acha das questões políticas e sociais no momento. E também, após o pronunciamento do Bolsonaro, o vice-presidente general Mourão, ele deu uma entrevista falando que o Bolsonaro ele foi mal interpretado. Ele não queria falar que era para as pessoas saírem de casa para disseminar a doença. É que ele foi mal interpretado. O que o senhor acha sobre essa explicação do general Mourão? Eu vejo que nós temos na nossa Força Armada pessoas maravilhosas. Mas nós temos um grupo de pessoas que, com o Bolsonaro, nos assusta. Você veja, nós vivemos uma situação altamente preocupante e vimos eles querendo conciliar a ideia desastrosa de uma pessoa que é totalmente anti-humano, e ele diz que ele foi mal interpretado. Ele é uma tragédia para a humanidade. Eu não quero dizer que o senhor general esteja de acordo com isso, mas eu quero dizer que ele tem que ver que, como ser humano, ele tem que pensar melhor, porque dessa maneira que eles estão agindo, não é assim que age como ser humano. O ser humano, ele tem que ter, inclusive, quando ele tem o apoio e a confiança do seu povo, da sua nação, ele tem que pensar bem para fazer melhor e buscar benefício da melhor maneira para toda a nação e para todos aqueles que dá o seu voto de apoio e esperam o melhor, para que ele faça para todos. Ele tem que ser um governo para todos, ele não tem que ser uma tragédia para a nação. Eu acho que está muito errado o que o nobre general está expressando. Nós vimos o Congresso Nacional, pessoas se manifestando, nós vimos o Supremo Tribunal totalmente preocupado, nós vimos as demais autoridades de todos os níveis preocupados, falando sobre essa questão, e vimos a nossa representação da saúde,
morrendo. Nós vemos um médico que se forma para cuidar da nossa saúde, está morrendo em prol da saúde. Ele está morrendo cuidando do seu próximo. Então não é brincadeira. Um médico não vai se formar para morrer numa epidemia. Ele se forma para curar uma doença e trazer saúde para a humanidade. Então o assunto é sério, não é assunto de brincadeira e estar falando de mal interpretação. Não, senhor. Ele foi totalmente desastroso e essa culpa tem que mudar de ideia para que as coisas não aconteçam da pior maneira com a nossa nação brasileira. Nossa nação brasileira merece respeito, merece pessoas de bom senso, pessoas que tenham consciência e que sejam humanos, para ver as causas sociais, para ver as causas humanas e a natureza. Ele está destruindo tudo que seja relativo ao nosso futuro. É uma pessoa desastrosa. E sobre o Bolsonaro, eu acho que está no lugar errado. Ele não é meu representante. Ele eu não considero meu presidente. Eu considero ele um desastre da nação. E comigo eu tenho certeza que temos a maioria. E vamos tomar uma providência sobre isso, porque se demorar vai ficar tarde. Essa pessoa é um desastre para todo o planeta Terra. Pois não. Vamos em frente, que essa é uma tragédia à vista sobre esse representante da nossa nação, Jair Bolsonaro e família. É uma tragédia. E essa tragédia está em nossa frente e com toda preocupação a qual nos assiste. Nós da sul do país e nós brasileiros estamos sim preocupados. A maioria de nós estamos vendo que não sabemos o que está acontecendo. Precisamos de melhora, precisamos que as autoridades tomem providência e resolvam essa causa perdida, porque nós estamos numa causa perdida. Temos que aproveitar e tomar providência enquanto é tempo. E a hora é essa. Sim. O ministro da Saúde deu uma entrevista hoje dizendo que o Bolsonaro estava errado, que as pessoas têm que permanecer em casa ainda, em quarentena, os comércios têm que permanecer fechados, escolas têm que permanecer fechadas, porque a cada 3 dias os casos no Brasil estão sendo multiplicados. Hoje tem 1.000 casos, daqui a 3 dias tem 2.000, daqui a 3 dias vai ter 4.000 e está se multiplicando, mesmo com as pessoas em quarentena, se mantendo em casa, fechadas. Se abrir os comércios, vai ser uma pandemia pior. Esse vírus vai se disseminar muito mais rápido, vai infectar muito mais pessoas. O que o senhor tem a dizer sobre o pronunciamento do ministro da Saúde? Olha, Dizendo nós que estamos vendo que ele, em parte, está vendo corretamente uma prevenção. Porque nós estamos vendo na nossa mídia informativa, todo o planeta Terra, você viu o que está acontecendo na Itália, agora na Espanha, os Estados Unidos, são pessoas ricas. Não era para estar doente, mas o vírus não tem rico nem pobre. Nós estamos com um problema sério. A única maneira da gente evitar esse contágio é se ocultando, evitando o contato. Se nós entramos em contato, esse vírus, ele é contágio. Ele é que nem um vento, ele vem na onda. Então, se mantém um espirro, ele vai ter um contágio contagiando várias pessoas. Se há um contato manual ou verbal, vai ter também esse contato. Então, o que está acontecendo agora é que o nosso ministro, ele tem que ser mais eficaz, ele tem que falar, não, o assunto é sério, e o Bolsonaro não está certo de tomar atitude igual o que ele está apresentando, porque ele está pondo a nação em perigo, está se falando de vida. Eu achei que ele tem que ser mais autêntico nas suas declarações. Eu acho que ele tem que se juntar às nossas autoridades da saúde pública, ele tem que dar mais apoio e tem que buscar recursos que nós temos para manter o bem-estar desse mais necessitado e o mais fragilizado que nós temos no país. As pessoas sem teto, as pessoas com menos possibilidade econômica, ele tem que ver essa equipe econômica condições para organizar melhor a situação dessa nação brasileira, que pode ser muito mais grave se dessa maneira não for visto a situação de todos.
Nós temos atualmente a preocupação de norte a sul do país, que está chegando essa tragédia. E vamos fazer de tudo para que ela não seja abrangente de uma maneira desastrosa, como está acontecendo com nossos queridos italianos, nossos queridos seres humanos europeu, americano, e assim por diante. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque tudo cuidado é pouco. E atualmente ele tem que tomar mais providência e preparar o povo para que se oculte e evite essa tragédia coletiva, porque esse é o desejo do Bolsonaro, é ver a tragédia em massa com a nossa nação, e ele pensando na grana e talvez na milícia, como eles estão sendo acusados agora de ser membro do crime organizado. Isso é uma vergonha para nós brasileiros. Ter uma família que representa a nação sendo envolvido na suspeita de crime e corrupção. Para nós é uma tragédia o que está acontecendo. Eu acho que o ministro precisa apresentar muito mais. Ele precisa tomar providência, buscar mais recursos econômicos, ajudar a nossa área da saúde e ver que a vida humana está em primeiro lugar. Não é as coisas materiais que vai dominar essa questão. O ser humano, primeiro, abaixo de Deus, o ser humano, segundo as questões sociais. Eu acho que nós temos que nos unir e buscar mais informação, buscar mais o que nós temos, que é solidário, é carismático, e nos unir com essa força que nós temos como brasileiro e mostrar para o mundo que nós continuamos sendo o melhor do mundo. Nós somos o povo que nos orgulhamos de ser brasileiro e merecemos mais respeito e honestidade. Então, espero que as autoridades se movimentem positivamente e nos ajude a vencer essa epidemia que atualmente está nos assustando e é perigoso. Eu deixo vocês com uma boa noite, um alto astral. Você quer fazer mais uma pergunta? O senhor falou sobre o Bolsonaro, falou sobre o ministro da Saúde, só que eu queria o senhor como pessoa, sem o senhor ser um representante do movimento hippie, como diplomata, o senhor como cidadão, o senhor como pessoa. Entendeu? O que o senhor tem a dizer às pessoas que estão em casa agora, que já vão lhe assistir, sobre essa pandemia? Eu quero pedir aos nossos queridos amigas e amigos brasileiros e de todo o planeta Terra que nós estamos com um problema sério. Nós do movimento hippie, nós tivemos há mais de meio século grandes questões sociais, mas eram questões assim, em outro nível. Questão assim de censura, coisas assim que não se trata dessa gravidade atualmente a qual nos assiste. Eu peço que vocês ouçam o que eu vou falar. Nunca houve entre nós, seres humanos, uma preocupação igual. Nós estamos falando atualmente de vidas humanas. Nós temos que nos cuidar, porque há um vírus sem solução. Nós não temos uma vacina, nós não temos cura e não sabemos. Eu peço a Deus que ilumine a memória dos nossos médicos, dos nossos cientistas, que todos que vivem nessa pesquisa, buscando sempre recursos para a nossa saúde e para todas as nossas preocupações, a qual a mais importante é a saúde, que encontre uma solução o mais breve possível, com a graça de Deus, para que elimine esse problema e evite de ter essa tragédia somando tanta morte, tantos seres humanos perdendo a vida, praticamente sem solução. Porque esse vírus atual, ele não tem cura. Ele é um problema preocupante. Eu peço a todos os nossos queridos brasileiros que prestem atenção às nossas autoridades da saúde e os demais que se preocupam com a vida, com o ser humano. Vejam que as informações que temos no momento é séria.
vamos nos recolher, vamos evitar o contato público e vamos nos prevenir, pelo menos agora nesse período, de uma tragédia, para que não seja em massa uma matança humana. Porque esse vírus, ele está matando. Ele não está escolhendo quem vai levar. Ele está matando seres humanos. E nós, como seres humanos, temos que nos cuidar, temos que tomar muito cuidado. E o que eu peço a vocês é que se recolha e se oculte do contato público, porque nesse momento o perigo está na rua. E nós devemos evitar, ainda mais quando se fala de criança e idoso. Todos são dependentes e é possível ser contagiado com essa tragédia que nos assiste no momento. Eu peço que todos tomem cuidado e pedimos a Deus misericórdia que ilumine a memória de todos e que Deus abençoe a memória de todos os seres humanos no planeta Terra e que a esperança é a fé em Deus. E abaixo de Deus vamos fazer o possível para evitar essa tragédia. Eu deixo aqui meu forte abraço, preocupado, e quero dizer para vocês que tomem cuidado, porque o assunto é sério. Não vamos ligar para o Bolsonaro, vamos ligar para a saúde e para o nosso próximo, que é o mais importante, a vida. Um abraço, Deus abençoe a todos e uma boa noite e até mais. Eu desejo paz, amor e muita luz espiritual nesse momento de tanta tristeza. Eu peço que Deus abençoe a todos.